Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais um vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP do dia 22/6, gente. Ela é de matemática. Então, gente, quando ela começar, eu volto com vocês. Ele passa a estar aqui fora no meu índice. Ele passa a ser o meu denominador na potência. Ou seja, eu escrever raiz cúbica de 4 e eu escrever 4 elevado a 1/3, eu estou falando do mesmo valor numérico representado apenas de duas formas diferentes. Será que ficou um pouco mais claro do que na semana passada, professor Osmar? Eu acredito que sim, Alessandra. A definição é bem simples, não é? E é só a gente prestar um pouquinho de atenção nessa questão do índice e do expoente do radicando. Feito isso, acho que não tem muito problema não, né? Pois é. E aí, qual que é o objetivo da aula de hoje, então? É trabalhar adição e adição e subtração com radicais. Olha na tela de vocês uma informação importante. Nós só podemos somar e subtrair radicais semelhantes. Agora vem aqui para mim para a gente entender o que são os radicais semelhantes. Radical semelhante é aquele que possui o mesmo índice e o mesmo radicando. Se eu tiver, por exemplo, vou colocar aqui no canto, raiz quadrada mais raiz quadrada de 4, eu não posso somar esses dois valores. Por quê? Os dois terão o mesmo índice, lembra? A gente não precisa colocar o índice 2 na representação de uma raiz quadrada. Então, os dois têm o mesmo índice, porque os dois são raiz quadrada. Por que eu não posso fazer essa soma? Um tem o radicando 3 e o outro tem o radicando 4. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, e é extremamente importante, não é, professor Osmar, essa relação dos radicais semelhantes? É verdade, ter essa identificação é um erro bastante comum, né, Alessandra? Ah, professor, raiz de 3 mais raiz de 4, a raiz de 7. Não, tá errado. Então tem que tomar bastante cuidado com essa, vamos falar pegadinha, né, mas essa estrutura aí que não permite que a gente some, né? Exatamente. Então, eu dizer, como o professor Osmar disse, que o resultado dessa soma é raiz de 7, está errado. Eu não posso. Agora, olha os exemplos que eu trouxe. 2 raiz quarta de 5 mais 3 raiz quarta de 5. Olha lá, ó. Alá é ótimo. Eu fico falando alá, agora é pra vocês darem risada. Depois a minha mãe manda pra mim a musiquinha do alá, mas que calor, porque ela fala que eu tô falando errado. Então, observem comigo. Índice da primeira, 4. Índice da segunda também é 4. Isso já me dá certeza que eu posso somar, Asmar? Posso somar sim por conta da igualdade dos radicais. Ah, então tem mais um detalhe aqui, não é só o índice. O que eu tenho que olhar agora? Que o professor falou, o radicando. 5 e 5. Ah, olha, eles são iguais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter os radicais semelhantes, que é raiz quarta de 5. E vou fazer o quê? Vou pegar o coeficiente que é 2 mais o 3. Agora ficou mais fácil para eu poder identificar a operação. 2 mais 3, 5. Vou deixar só o 5? Não, eu tenho que colocar o meu radical. Por quê? Eu não fiz o cálculo da raiz quarta de 5. Então, 2 raiz quarta de 5 mais 3 raiz quarta de 5 é igual a 5 raiz quarta de 5. A mesma ideia para a subtração. Observe que eu trouxe os mesmos radicais semelhantes. Raiz quarta de 5. Então vamos lá. Copio, mantenho
o radical semelhante e vou subtrair 3 menos 2. 3 menos 2, 1. 1 vezes raiz quarta de 5. Mas raiz quarta de 5 não está representando um valor numérico? Sim. Todo número vezes 1, o que acontece, Osmar? Ele não se altera? Permanece o próprio? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes raiz quarta de 5 é igual a raiz quarta de 5. Difícil isso, Osmar? Não, esse é tranquilo, né? Só observar a questão dos radicais, o índice e o próprio radicando, né? A partir do momento que eles forem iguais, a gente consegue somar e subtrair com eficiência. Exatamente. Então, o que eu vou observar? Índice é igual? Legal. O que eu vou olhar depois? Radicando, que é o número que vem dentro da raiz. Também é igual? Ótimo. Mantenho e somo apenas os valores que estão fora. Vamos ver se vocês entenderam mesmo isso, para a gente dar uma treinada nessa situação? Olha essa atividade. Comprei um terreno retangular e preciso cercá-lo. As medidas do terreno são 2 raiz de 3 metros de largura por 4 raiz de 3 metros de comprimento. Quantos metros de arame preciso comprar para poder cercar esse terreno? A dica: perímetro, não é? Perímetro, posso melhorar ainda mais? Pode, claro que pode. Vocês lembram o que é perímetro? Soma dos lados de uma figura geométrica, não é isso? Então, é só somar os lados e a gente chega na resposta. Exatamente. E aí, o que vocês vão observar lá no exercício? Vamos olhar lá, é 2, presta atenção na leitura. Só posso somar quando os radicais são semelhantes. 2 raiz de 3 é a medida de 1. E 4 raiz quadrada, né? 2 raiz quadrada de 3. E o outro é 4 raiz quadrada. 2 minutinhos acho que dá, né? Acho que é tempo suficiente. 2 minutinhos? Vamos lá? Vamos lá, gente? Pessoal, ó, adição. Oi, desculpa. Não esquece de colocar de onde você está conversando com a gente, tá bom? Coloca o município de onde você está falando e o nome da sua escola, se possível também, tá bom? E a gente vai acompanhar por aqui. Até já.
aqui para nossa aula, pessoal participando bastante, com bastante respostas interessantes, Alessandra. Mandar um abraço aqui pro pessoal de Olímpia, participando bastante com a gente. O pessoal de Manduri, da escola E.E. Miguel Marvulo. Obrigado pela participação, gente. Alessandra, o pessoal mandou bastante respostas aqui. Então a Camila, 6 raiz de 3, a Nicole, 12 raiz de 3, o Paulo, 3 raiz de 6, e por aí vai. Mas bastante participação. A Natália, 8 raiz de 3, o João Vitor, 6 raiz de 3. E aí, Alessandra, como é que a gente resolve? Então, olha lá, gente. Olha lá, ótimo de novo. Vamos lá. Vamos prestar atenção na resolução que eu vou apresentar para vocês já na tela, e aí eu vou fazer parte a parte para vocês, só para vocês já terem uma noção, acertei ou errei, e aí vamos entender o porquê. Qual que é a relação aqui? Se vocês verem na tela de vocês, o terreno ele é retangular. Então eu fiz a representação do terreno exatamente para ficar mais fácil essa leitura. Eu sei que ele tem 2 raiz quadrada de 3 metros de largura e 4 raiz quadrada de 3 metros de comprimento. Mas por ser uma figura retangular, ela tem 4 lados. Então eu vou repetir 2 vezes cada uma das medidas. Por isso que chegou em 12 raiz quadrada de 3. Vamos ver aqui no flip como que fica isso. Então, como eu falei, mostrei para vocês ali na figura, eu tenho 2 vezes cada medida, porque ele tem a largura na frente e no fundo do terreno e o comprimento nas 2 laterais. Então, o que eu vou fazer? 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, certo? Que são as larguras da frente e da parte de trás do terreno. Vou fazer essa conta por partes e depois a gente junta tudo. Radicais semelhantes, raiz quadrada de 3. Conservo a raiz quadrada de 3. 2 mais 2, 4. Então eu sei que ele tem 4 raiz de 3 metros, se a gente considerar a largura da frente e da parte de trás do terreno. Então, só para essas 2 partes eu já preciso de 4 raiz de 3 metros de arame farpado. Mas eu tenho o quê? O comprimento, que também são 2. Então, eu tenho 4 raiz de 3 metros mais 4 raiz de 3 metros. Mais uma vez, radicais semelhantes, que é o raiz de 3, e soma 4 mais 4, 8. Então eu sei o que eu preciso para a largura, e agora eu descobri o que eu preciso para o comprimento. O que eu vou fazer? Mantenho mais uma vez os radicais, porque eles são semelhantes. 4 mais 8, 12 raiz quadrada de 3 metros de arame eu precisarei comprar para poder cercar todo o meu terreno. Osmar, você acha que isso ficou claro para eles? Então, Alessandra, eu acredito que tenha ficado assim. Muitos acertaram a resposta, alguns colocaram apenas 6 raiz de 3, mas uma grande parte entendeu a proposta do exercício e chegou no 12 raiz de 3, sim. E tem um detalhe que eu lembro de uma resposta que você apresentou. Alguém, não lembro quem foi, colocou que o radical na resposta seria raiz quadrada de 6. Não posso fazer isso, tá bom? Porque eu vou somar apenas os valores que estão fora da raiz. Tudo bem para vocês? Espero que tenha sanado a dúvida. Agora, eu vou complicar um pouquinho para vocês, mas eu prometo que é só um pouquinho. Por quê? Vocês podem ter raiz ou operações envolvendo raiz em que o radical não é semelhante. E eu precisarei escrever esse radical de uma forma que ele seja semelhante. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 12. Osmar, eu consigo escrever
esses dois radicais de forma que eles tenham radicais, ou sejam radicais semelhantes? A gente consegue sim, Alessandra, mas para isso a gente tem que utilizar um processinho. No 3 não tem muito problema, ele vai ficar do jeito que ele tá. Agora, o grande problema aí parece que esse raiz de 12, que a gente vai ter que usar um processo. Qual que é? Pois é, nós vamos fazer o que a gente chama de decomposição em fatores primos. Vamos lembrar o que são os fatores primos. São todos aqueles números que são divididos por um e por ele mesmo somente. Então, o 2 é um fator primo, o 3 é um número primo, o 5, qual mais, Osmar? 7. 9 não é, né? Por quê? 9 não é porque ele é divisível por 1, por 3, lembra? 9 dividido por 3 é 3, e por ele mesmo, então ele já não é um fator primo. Concorda comigo? Já não é um número primo. Não. Mas e o 11? O 11 é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Apenas, não é isso? Tudo bem? Tá. Então o que a gente Mas começa? posso fazer uma perguntinha pra você? Será que o número 34 ele é primo? O 34? É. Não, ele não é primo, Mas não. por que será, hein? Porque eu consigo, pelo menos, vou dar só uma razãozinha. Pois não. 34 eu consigo dividir por 2. A metade de 34 é 17. Então, pelo menos, fora o 1 e o próprio 34, eu já sei que por 2 eu consigo. É verdade, E né? por 17 eu também consigo. 17 também. Porque 34 dividido por 7 é 2. E o 17 é um número primo, né? Exatamente. Tudo bem o que é um número primo, lembrando, né? Porque vocês aprenderam isso lá nos anos iniciais. Como que a gente começa essa decomposição? A gente começa sempre pensando no último, ou no menor valor primo, pelo qual, no nosso caso, o radicando 12 poderá ser dividido. Então eu posso dividir o 12 por 2, não posso? Porque 12 dividido por 2 é 6. E agora, o 6 eu também posso dividir por 2, que vai dar 3. O 3 eu não posso dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho duas vezes o número 2, que é o 2 ao quadrado. Lembra? Potência do número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Por isso que eu escrevi na forma de potência. Vezes 3. Nossa, será que esse 3 vai me ajudar com esse 3 daqui, Osmar? Eu tenho certeza, Alessandra. Não é? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Tô fazendo a adição, certo? Raiz de 3, que tá aqui, mais raiz quadrada, não é mais 12. É o 12 decomposto, que é 2 ao quadrado vezes 3. Opa, e eu coloquei 4. Vezes 3. Tem uma propriedade da radiciação que diz o seguinte. Vou manter aqui o raiz de 3. Observe que essa é a raiz quadrada de uma multiplicação de dois elementos. O que a propriedade diz? Que eu posso escrever essa raiz, ou o produto dessa raiz, separado. Então eu posso escrever raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Opa! Eu já sei então que esse raiz de 3 é semelhante com esse daqui. Tô chegando onde eu quero. Por que a gente separa? Pensa comigo. 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4. Que número vezes ele mesmo vai dar 4? Não é o próprio 2? E o que a propriedade da raiz diz? Sempre que eu tiver expoente igual, lembra que o índice não está aqui, mas na verdade esse índice também é 2, porque é raiz quadrada. Então sempre que eu tiver expoente igual ao índice, eu posso cancelar os dois e repetir o radicando, que é aquilo que a gente falou. 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então eu tenho raiz de 3
mais 2, raiz quadrada de 3. Osmar, agora eu posso fazer essa soma? Agora ficou tranquilo, né, Alessandra? Porque os radicais são semelhantes, não é isso? Exatamente, agora eu posso. Então o que eu vou fazer? Radicais semelhantes, raiz de 3 eu mantenho. Lembra que todo número vezes 1 é ele mesmo? Então aqui, ó, é como se eu tivesse o 1 multiplicando. Eu tenho 2 raiz de 3. Mais 1 raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3. Eu sei que eu forcei um pouquinho com vocês agora, mas isso é necessário porque depois a gente lidar muito, né, Osmar, com operações envolvendo radicais em que os radicais não são semelhantes e a gente precisa fazer isso, né? É bastante comum e a gente tem que usar esse processo todo aí da decomposição em fatores primos. É bastante comum. E até em outras situações, né, Osmar? Sim, é verdade. A gente também usa isso em outras situações. Vamos ver se vocês compreenderam isso. Olha a atividade. Calcule a expressão raiz quadrada de 8 mais raiz. Decompor os dois para escrever na forma em que a gente tem o radical semelhante. Tudo bem? Esse daí, pelo menos uns 3 minutinhos. Acho que uns 3 minutinhos tá legal. Mas deixa eu mandar um abraço aqui a um aluno pessoal do interior que tá participando assim massivamente. Pessoal de Olímpia, lá perto na região de Barretos, né? Olímpia, Escola Estadual Capitão Narciso Bertolino. Gente, obrigado demais por estarem aqui com a gente. A Thalita, do município de Populina. Obrigado, tá? A gente vê vocês sim. Obrigado. Vamos lá? 3 minutinhos? Vamos lá, gente. Então, ó, não esqueçam, tem que decompor os dois. Primeiro o 8 e depois o 18. Boa sorte para vocês.
as respostas da nossa interação, pessoal muito participativo, muito presente. Aqui é uma alegria pra gente. Junto com a gente aqui, participando e nos ajudando, a professora Fátima, da Escola Estadual Samuel Clabin. Obrigado, professora. Nós é que construímos tudo isso, não existe o eu não. A gente aqui é parte de um conjunto. A senhora, com todos os outros professores que são responsáveis por tudo isso aqui que está acontecendo. Os nossos alunos foram bem, Alessandra. Só que nomear o pessoal, mas todos deram a mesma resposta. Pedro Henrique, Uri, Stephanie, Vinícius, Paulo Henrique, todos responderam 5 raiz de 2. E aí, para não fugir à regra, o Lucas Viana e a Rebeca falaram que não entenderam nada. Então, o não entender nada faz parte. Sabe por quê? Porque daí agora presta bastante atenção nessa correção, porque eu acho que vai ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Quem respondeu 5 raiz de 2, parabéns, vocês estão ótimos. Então o que eu vou fazer? Lembra aqui que eu falei? Vou pegar o 8, né, que é da raiz quadrada de 8, que é essa operação. Vou decompor em fatores primos. Então, menor número pelo qual eu consigo dividir o 8 é o 2. 8 dividido por 2, 4. Por 2 de novo, porque 4 dividido por 2 é 2. E agora, por 2, porque 2 dividido por 2 é 1. É nesse momento que eu paro a minha conta. A raiz que a gente está trabalhando lá não é a raiz quadrada de 8? Então, como é que eu vou escrever isso daqui? Eu tenho 2 vezes ele mesmo, 3 vezes, correto? Então, seria 2 elevado ao cubo. Mas, para facilitar a nossa vida, lembra que a gente falou da multiplicação de potência de mesma base, lá em notação científica? Que eu mantenho a base soma o expoente? Então, eu posso escrever isso daqui assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Todo número tem um expoente 1. Se eu pegar a ideia da multiplicação de potência de mesma base, vou copiar a base, que é 2, e somar o expoente. 2 mais 1, 3. Observem que eu posso representar de formas diferentes o mesmo valor. A mesma coisa com o 18 agora. Então, vamos pegar lá, porque era raiz quadrada de 18. Menor número, 2. 18 dividido por 2 é 9. Posso por 2, professor Osmar, o 9 no microfone? O 9. Você ia fazer o 9 não pode ser por 2 não, Alessandro. Mas ele pode ser pelo quê? Pelo 3. Muito bem. 9 dividido por 3, 3. E agora, 3 dividido por 3, 1. Como que eu vou fazer isso daqui? Raiz quadrada de 18, então. Como é que eu vou escrever? Como raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Lembra que também eu falei que a gente pode separar aqui, ó, como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2, mais esse daqui aqui, né? Peguei a raiz da multiplicação e separei em 2 multiplicações, que a gente já conversou disso hoje. Vou fazer a mesma coisa com raiz de 18. Então, raiz de 2 vezes, aí, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que a gente conversou lá da propriedade? Expoente e índice iguais, copio radicando. Então, 2 raiz de 2. Mais, olha lá, 2, cortei, 3 raiz de 2. Agora eu posso somar, Osmar? Posso, porque os radicais são semelhantes. Quais são os radicais semelhantes? Raiz quadrada de 2. 2 mais 3, 5. Parabéns para vocês que chegaram a essa resolução, que vocês conseguiram entender o processo de decomposição. Isso é ótimo. Se sobrou alguma dúvida ainda, vocês precisam procurar o professor de vocês, tudo bem?
aprofundar essa resolução ou esse conceito até das propriedades, certo? Olhem o caderno do aluno de vocês, que no caderno do aluno de vocês tem exercícios sobre o assunto, e eu sei que alguns professores até já trabalharam com eles durante essa semana, provavelmente algumas dessas propriedades, não é, Osmar? É verdade, nosso tempo está se acabando. Queria deixar aqui o nosso agradecimento e registrar aqui a participação da professora Flávia Elô, que nos acompanha lá de Araçatuba, ok? Obrigado, professora. Estamos todos juntos aqui. Obrigado. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Continuem estudando. Procurem sanar as dúvidas de vocês. E amanhã a gente continua com algumas situações ainda sobre radicais. Boa tarde para vocês e até a próxima. Até a próxima.